Chega junto, galera, tá? Conversa aberta, podcast. Hoje a conversa é com meu irmão, tá? Meu irmão de vida, né? Irmão de alma, Ronaldinho Gonçalves, tá? Vamos falar sobre um assunto, né? Sobre um assunto bem pesado, né? Sobre um assunto complexo, né? Pedofilia, tá? Pedofilia. Esse programa vai estar no TikTok e em todas as redes sociais aí, tá? Só procurar lá, vai lá, dá o joinha, tá? Pode comentar também. Feito, meu irmão. Feito, meu irmão. Começando, tá, cara? Pedofilia. Ronaldo, eu gostaria que tu falasse, tá, um pouquinho da tua história, tá? Durante esse processo todo aí da morte do Andrezinho aí. Como é que tu... Beleza, meu irmão. Mano, velho, antes de começarmos, tá, o nosso bate-papo, eu quero falar sobre um produto sensacional. O Artrimove. O Artrimove, ele é um suplemento alimentar que auxilia na saúde dos ossos e dos músculos. E aonde você encontra este produto, tá? É na nossa grande parceira H-Pharma Protásio. O endereço é Avenida Protásio Alves, 4265. Tá? É só falar com o nosso amigo, nosso grande amigo, né? O Jorge Saraiva. Jorginho Saraiva, vai lá que tem até desconto. Tem até desconto. É ele que disse. Ele Não, que disse. e assim, galera, se você falar, tá? Que escutou em nosso podcast, a promoção é imperdível, tá? É R$ 20, tá? De desconto, tá? O preço deste produto é R$ 89,99, tá? Falando que escutou aqui, ele sai por R$ 69,99, tá? Então, não perca, pessoal. H-Pharma Protásio, 4265. Vai lá. Reformulando aqui então, Ronaldo, tá? Vamos falar aí sobre a tua fase aí, né? Durante todo esse processo aí. Bom, irmão, foi uma fase difícil, né? O que ocorreu durante todo esse processo, perder um filho é uma situação extrema para todos, né? Um sofrimento extremo. Durante 9 anos, cara, poxa, a gente lutou, tu sabe, tu Sim, estava junto, acompanhei. né? Para comprovar, né, que o meu filho não havia tirado a própria vida, né? E que quem cometeu este crime, tá, foi o tio dele. Já que foi comprovado, tá, em outubro do ano passado, tá, inclusive este assassino, esse pedófilo, né, está preso, né? A gente, e tu sabe bem disso, a gente resolveu criar um projeto de combate à pedofilia. Por qual motivo? A gente não quer que outras crianças passem, né, o que meu filho passou. A gente não quer que outros pais passem pelo que eu passei, né? E pelo que a mãe do meu filho passou. Mas vamos centralizar em ti, né, cara? Tu como pai aí, né? Perfeito, meu irmão. Perfeito. Cara, o intuito do nosso projeto, tá, de combate à pedofilia é, em um primeiro plano, tá? A gente orientar as crianças, orientar os pais, né, através de palestras, adentro de comunidades, adentro de escolas, né, que é de extrema importância a gente trabalhar na base, né, com as crianças, né, e principalmente nas leis, tá? Infelizmente, Soares, as nossas leis são brandas, tá? São brandas. Eu cito um exemplo aqui, tá? O cara que assassinou meu filho, irmão, ele pegou 46 anos de prisão. Ele não vai ficar nem a metade, tá? Sim, então, o nosso intuito é sim, tá? Punir com rigor quem agride sexualmente uma criança. Ou pelo menos complementar, né? Porque a lei hoje do crime hediondo, ela envolve isso aí também, só que envolve todo aquele processo de benefício, né? Entre aspas, Sim. ganham. E, na verdade, tem que parar. Essa situação não tem que ter benefício nenhum. Não tem Cara, que ter. eu vou te Isso aí citar um fato. exemplo, quer ver? Olha só, eu penso da seguinte forma, tá? Após o julgamento, tá? O pedófilo, ele sendo julgado, tá? E culpado, tá? Em hipótese alguma, tá? Repito, em hipótese
alguma, tá? Ele pode ter direitos como diminuir a pena, tá? Ter a pena diminuída por bom comportamento. Tá? Até porque o bom comportamento dele é por falta de oportunidade, né? Porque quando tu tá preso, exatamente, do pedófilo, exatamente, né? Exatamente. Eu penso da seguinte forma, cara, a pedofilia, tá? Ela destrói a vida de uma criança por toda a vida. Sendo assim, a punição tem que ser extrema, tem que ser rigorosa. Cara, e sendo sincero, eu penso da seguinte forma, tá? Tem que punir pelo exemplo, tá? Porque, infelizmente, diversas crianças sofrem, tá? E são dados, tá? Sim. A cada 3 horas, no Brasil, uma criança é violentada sexualmente. Sim, né? E aí eu vou filosofar aí, como dizia Mano Brown, né, cara, que tem os entendidos que diz que isso é doença ou que enquanto não cometeu o ato, não fez, pensou em matar, já matou. Para mim é isso, pedófilo, tá? É criminoso, tá? Criminoso, é um ser, assim, sabe? É um ser maligno, tá? E não, essas pessoas não têm que conviver em sociedade. É uma opinião minha. E tu sabe que é o seguinte, aproveitando isso que tu falou, cara, eu penso da seguinte forma, tá? Eu não trato pedofilia como patologia. Não trato, tá? Porque o que acontece? Cara, quantas pessoas, tá? E eu vou denominar como crápulas, pensam, tá, em ter relação sexual com uma criança. Mas se esses, tá, não, falando de forma chula, tá, não encostarem nas crianças, tá, não é crime de pedofilia. Mas eu acho que o instinto, é como eu falei, o instinto já condena, né? Porque isso aí, não, o instinto, mas mim, não mesmo a pessoa pensando, eu não gostaria de ter um cara desse do meu lado. Esses caras eu não quero. Não, exatamente, mas o que eu falo é o seguinte, ó, o pensar, tá, e o agir, o ato, sim, tá, tem uma distância. Tem uma distância, né? Tu pensar, tá, não falar para ninguém, ser um pensamento teu bom, cara, é um pensamento distorcido, é um pensamento horrível, tá? Mas o que acontece? Eu penso da seguinte forma, encostou numa criança é pedofilia. Pedofilia é crime. Repito, pedofilia é crime. E precisamos, sim, tá, punir com extremo rigor quem agride uma criança sexualmente. Mas extremo rigor, tá? Eu penso da seguinte forma, Soares, tá? É de 100 anos para cima. E repito, a pedofilia, ela destrói a vida de uma criança para o resto da vida. E assim tem que ser a punição de um pedófilo. Cara, poucas ideias, né? Exatamente. Poucas ideias. Exatamente. E agora falando aí no juridiquês, eu sei que todo mundo merece, né? Merece defesa, mas eu não sou advogado, não entendo, mas, cara, um cara defender uma pessoa dessa, eu não sei. Pode ser por dinheiro, pode ser por convicção, mas não entra na minha cabeça isso, né? Mas agora, voltando para o projeto, tá, a intenção do projeto Todos contra a Pedofilia, que inclusive tem até uma menção, né? Gostaria de divulgar isso aqui. E tu sabe como é que eu criei isso? Poxa, durante esses 9 anos eu pesquisei muito sobre este assunto, mas muito, muito mesmo, tá? E certa vez eu vi uma criança, tá? Uma menina de 8 anos fazendo este gesto, ó. E, cara, eu olhei aquilo ali, poxa, em primeiro lugar me deu extrema pena da criança, mas eu pensei, cara, é uma causa justa se comprar, tá? Então, o que eu criei? É o Todos contra a Pedofilia. Né? Repito. Dá direito, todos exatamente, contra a pedofilia. Uma forma de se expressar também. Né? Exatamente, tá? E, cara, é uma obrigação, tá? É uma obrigação de toda a sociedade, né, defender e proteger nossas crianças. É obrigação da sociedade participar desse projeto, lutar contra a pedofilia. Sim, não, isso aí é até um... No caso desse projeto aí, qual é a função, qual é as menções, assim, por exemplo? Tu falou de escolas e coisas e tal, mas sim, como fazer isso? Como fazer isso? É através de palestras, falando, tá? Cara, pedofilia, eu não gosto muito de usar esse termo monstro, tá? Porque, na realidade, os pedófilos estão acima disso. A maldade que eles fazem contra as crianças, cara, é brutal, tá? Eu prefiro a palavra maligna. Eu vi isso de um cara e realmente, essas pessoas Concordo que plenamente. pensamentos são malignas. Tá? Exatamente.
Mas vamos lá, vamos fazer tá, isso. em um primeiro plano, tá? Referente a este projeto, Soares, a gente vai trabalhar com orientação, tá? Para crianças. Cara, eu vou citar um exemplo, tá? Parece pífio, mas traz resultado, tá? E eu falo para as mães, tá? Por exemplo, uma mãe chegar e falar para sua filha ou para seu filho, tá? Que nos seus órgãos sexuais, tá? Quem pode encostar é apenas a mamãe e o papai e apenas para realizar a higiene, é uma forma, sim, de orientar nossas crianças, tá? E é um assunto que a gente tem que desenrolar com os adultos, porque muito acontece, tá? Quer ver um exemplo? Olha só, coisa que muito ocorre, tá? E pouco se é divulgado, tá? As mães solos, por exemplo, tá? Eu pesquisando sobre isso, eu vi 4, 5, 6 casos, tá? De mulheres, tá? Com filhos que levaram homens que conheceram há pouco tempo para dentro de suas casas e deixaram, né? Com o cara que estava ali, e o cara acabou agredindo confiança. sexualmente Pega essas confiança, crianças. né, cara? Exatamente. Então é um cuidado, tá? Que as mães solos precisam ter. Não, e até para nível de expansão, pô, isso aí pode ser dado em escolas, como palestra, como tu falou, inclusive para a família. Exatamente. Principalmente. Marca e leva a mãe lá, leva até o pai, né? Para ver, para informar. Exatamente. Informar essas associações comunitárias aí, já que né, em muitas comunidades a gente faz isso, a gente entra em comunidade, tem muita associação comunitária que tem ali o seu, né, as suas ações ali, mas isso aí pode ser feito ali também, em qualquer espaço, entendeu? Mas qualquer espaço. Na realidade, irmão, né, eu e tu somos responsáveis por este projeto. O nosso intuito é escolas e principalmente comunidades. A gente precisa levar para essas pessoas que talvez né, tenham até menos orientações este caso, porque, cara, uma coisa que eu não consigo, ou melhor, eu consigo compreender, tá? Hoje em dia se fala muito nas redes sociais coisas pífias, tá? E um assunto extremo talvez não chame tanto a atenção das pessoas até acontecerem com elas, tá? Então a gente precisa conversar, divulgar, tá? Cara, este monstro, a pedofilia, desculpa, ele assola, cara, toda a nossa sociedade. E veja bem, pedofilia, Soares, ela não tem fronteiras. A pedofilia não tem fronteiras. Ela acontece em todo e qualquer lugar da nossa sociedade. Não tem nível social, não tem credo, não tem nada. Isso aí exatamente, é real. Exatamente. Isso aí é real. Sabe? Então é um assunto que tem que ser muito mais divulgado, conversado, debatido, tá? Cara, para que a gente possa ajudar nossas crianças. Inclusive de uma maneira, eu chamo de lúdica, né? Porque eu vi aquele vídeo, aquelas charges que tu fez ali com o Anjinho André ali. Sim. Aquilo ali é uma coisa bacana para entrar, principalmente nas casas, né? Cara, pô, te agradeço por ter falado sobre isso. Cara, criamos aquilo ali, tá? Em primeiro lugar, para orientar outras crianças, né? Porque é em forma de desenho, né? O personagem principal, tá? É o meu filho, o Andrei. O Anjo André, tá? exatamente. E, cara, eu também criei isso para uma forma de eternizar, tá? O meu filho, porque infelizmente ele teve a sua vida cortada com 12 anos, tá? Então, cedo, né, eu vou te ser bem sincero, cara, enquanto eu estiver nessa vida aí, o meu filho, a gente vai proteger, tá? Outras crianças e o Andrezinho será lembrado pro resto da vida, cara. E esse é um projeto, dentre outros, né, cara, que inclusive está aqui, esse projeto, né, Conversa Aberta Podcast, uma criação desse cara aqui, dentre outros, né, esse aí é um, e é uma coisa que eu vejo, no intervalo do Jornal do Almoço, sim, da RBS, da Record, cara, isso aí é uma questão de informação. Eu vejo um monte de gente falando sobre, como é que se diz, a violência da mulher, a violência, mas isso aí era uma coisa que... Mas, na realidade, a pedofilia é tão grave, tá? Essas duas pautas são de extrema importância. Talvez tenham o mesmo tamanho. Talvez não tenham o mesmo tamanho, né? Tanto a violência da mulher quanto a pedofilia. Só o que eu percebo, tá? Nós, na realidade, né? Cara, é muito pouco comentado, falado, cara. E a gente... é muito pouca. Exatamente. E a gente tem que levar essa informação para todos, tá? Para todos. Cara, eu vou te falar alguns dados, tá?
98% dos casos de pedofilia são cometidos por quem? Por pessoas próximas, familiares, amigos, pessoas próximas da criança. Sim. Tá? 75% são por homens, tá? E, cara, uma coisa que eu fico pasmo, tá? Mas 25% dos casos de pedofilia, Soares, são cometidos por mulheres. E entre elas, as mães, cara. Eu acho um absurdo. Então, Soares, eu vou te dizer um negócio. É por isso, cara. É por isso que a gente tem que punir com um extremo rigor, tá? Quem agride sexualmente uma criança. Cara, sem carinho, tá? Encostou numa criança, e vejam bem, é um recado que eu vou aproveitar a oportunidade e falar para qualquer pessoa que pense em fazer isso. Cara, pedófilo, tá? Lugar de pedófilo é na cadeia. Lugar de pedófilo é na cadeia, tá? E precisamos, sim, rever as nossas leis, tá? Essas leis brandas, tá? Que na realidade acabam favorecendo, tá? Esses crápulas. Sim, então, cara, é de 100 anos pra cima. Eu, no caso, eu tenho outro lugar pro pedófilo, mas se eu falar aqui, vai vir muita crítica aí, que eu acho que... palmo, né? 7 palmos tava bom. 7 Cara, palmos. olha só, eu sei que a gente não pode falar desse tipo de... né? Mas, vou te citar um exemplo. O que se faz, tá? O que se faz com um pai, tá? Entre tantos casos que eu vi, com um pai que estuprou a própria filha de 3 anos, tá? E a criança veio a falecer. O que se faz? Então, cara, olha só, eu jamais vou incentivar alguém tirar a vida, tá, de outra pessoa. Não se faz justiça com as próprias mãos, por qual motivo? Tu vai acabar sendo preso também. Mas então, tá, as nossas leis precisam mudar, sim, tá? Inclusive, eu gostaria de aproveitar, né, falando sobre leis, uma coisa que não pode acontecer, tá? E aconteceu no caso do meu filho. Eu penso da seguinte forma, Soares. Todo e qualquer pessoa, tá, que estiver passando por um processo de pedofilia, ela, em hipótese alguma, ela pode sair da cidade, do estado aonde está sendo processada. Em hipótese alguma. E o caso também é dar voz à criança, né, cara? Que tem muito pai, mãe, ou responsável que, por exemplo, esse 75% aí é o padrasto, é o tio legal, Exatamente. é o avô, que tem aí fatos, nos jornais mesmo, sabe? É o avô, né? É o vizinho legal lá que ajuda e coisa e tal. Muitas vezes a criança fala e a própria, ou porque não quer acreditar, ou por outras coisas, né? Ah, não, Cara, sabe? Isso aí não. Ouçam as suas crianças, né? Ouçam o adolescente. Falou, tem que pelo menos dar uma... né? Exatamente. A gente precisa acreditar, dar voz às crianças. Porque o seguinte, Soares, um grande amigo, um grande parceiro da pedofilia é o silêncio, tá? Então, aproveitando isso que tu falou, tá? Eu afirmo, tá? Que a gente precisa, sim, acreditar, confiar, dar voz às crianças, escutá-las, tá? E, principalmente, tá? Denunciar, tá? E existem várias formas de denunciar um crime de pedofilia. É o Disque 100, né? Polícia Civil, Brigada Militar, Ministério Público e até porque, Soares, eu vou te dizer um negócio. Quem se omite e não denuncia um crime de pedofilia também é, sim, um criminoso. Tá? Repito, quem se omite e não denuncia um crime de pedofilia é mais criminoso do que o pedófilo. Aquele papo de não é comigo, né? Não, a Exato. gente tem que meter a colher, já que já diz aquele bordão, né? Em briga de marido e mulher também se mete a colher, então vamos meter a colher nisso. Exato. Também, né, pô, meu irmão, vamos tu sabendo que uma criança aí. está sendo abusada e tu não denunciar... E não é sabendo, tu suspeita, porque a criança, ela dá... Exatamente. Ela dá sinais, então viu que aquilo ali tá meio estranho, não custa. Exatamente, cara, tem que denunciar. É obrigação de toda a sociedade denunciar. A gente, olha só, isso só vai mudar quando nós mudarmos, Sim. Tá? Pessoas comuns da sociedade, a sociedade, começarmos a denunciar, a
falar, debater mais sobre este assunto, tá, cara? Pedofilia é crime. A pedofilia, ela é monstruosa. Irmão, a pedofilia, ela causa traumas profundos que a criança traz consigo para o resto da vida. E que os ao redor dos próprios familiares. Não, com Familiar também. Cara, Bom exemplo, né, cara? Até eu gostaria de contar um pouco, tá, do que eu passei, tá, referente ao caso que aconteceu contra o meu filho. Sim. Bom, tu é meu irmão, tu sabe. Sim. Tu viu tudo que eu passei, né? Tu viu. Ele sabe agora. Vamos Perfeito. agora, vamos lá. Pessoal, em 2019, tá, eu não suportava mais, tá, ter perdido um filho. E fora aquela desconfiança, sabe? Pô, desconfiança não, certeza, tá? Que quem tinha tirado a vida do meu filho foi o próprio tio. Tá? Eu acabei parando na rua, tá? Cara, eu estava desempregado, sabe? Sendo o mais sincero possível, o que eu pensava era só em tirar a própria vida. Tu bem sabe, tu me procurou diversas vezes para saber aonde eu estava e eu nunca te falei, tá? Porque, cara, sinceramente, eu estava num momento terrível. Eu morei numa casa onde, cara, 2019, quando chovia, enchia de água. Passei 3, 4 meses, no café da manhã era arroz, ao meio-dia era arroz, a janta era arroz. Cara, que situação. Acabei parando na rua, fiquei 2 semanas na Freeway. Conta essa história aí pra nós. Essa história é interessante. Beleza, irmão. Cara, na Freeway foi o seguinte, teve um dia que eu não suportava mais a dor. E pensar, na realidade o que eu pensava era só em tirar a própria vida. Infelizmente, era o momento que eu estava passando. Cara, acabei indo pra Freeway, tá? E, cara, foram momentos difíceis, tá? Difíceis mesmo, tá? Eu só consegui voltar porque teve um dia que eu não aguentava mais de fome. Eu não aguentava mais de fome. E, cara, eu enxerguei isso aí eram 10h30 da noite, eu acho. Eu enxerguei um vilarejo na Freeway. E, cara, atravessei aquele vilarejo e cheguei numa casa para pedir um pedaço de pão. Até que, na época, a senhora acabou ficando com medo, tá? Porque a primeira casa que eu vi, tinha uma senhora na frente. Eu me lembro até do carro que estava na frente, era um Fiat branco. E eu cheguei para pedir um pedaço de pão. E ela chegou e disse que não tinha. Ficou com medo, né? Sim, né? Horário, situação, isso aí até a gente, pô, tu anda na rua e Exatamente. O próprio mendigo, andarilho de rua, o cara tem medo, que não deveria. Muitas vezes o cara só quer isso mesmo. Exatamente. Só quer. E tu sabe, irmão, 5 casas depois eu avistei um rapaz que ele tava encostado na cerca dele, uma cerca de madeira, assim, fumando um cigarro. E eu cheguei, cara, sem ver, com fome, sem ver, todo sujo, cheguei e pedi pra eles, cara, tem como tu me dar um pedaço de pão? Tu pode jogar no chão aí que eu pego e como. Eu só quero me alimentar que eu tô com fome. Cara, Deus... Esse cara chegou pra mim e disse, não, cara, entra no meu pátio aqui. E eu entrei. E daí tinha um tronco de árvore assim, eu sentei naquele tronco e fiquei aguardando. 10 minutos depois, irmão, aquele cara, eu fico comovido, cara, contando esse assunto. Poxa. 10 minutos depois, aquele cara me vem com um prato cheio de comida, mano. Amém, né, irmão? Cara, eu comi Deus aquilo... Pô, velho, fiquei emocionado agora. Deus é foda, isso aí. Eu comi aquilo chorando, cara. Chorando, sabe? E a única palavra que ele falou foi o seguinte, meu, volta pra Jesus, varão. É isso aí. Bom, terminei de me alimentar. E ainda, o cara foi muito bom pra mim, tá? Ele me deu uma sacolinha plástica com bolacha, frutas e uma garrafinha de suco. E ali já eram 11h30 da noite. Cara, segui a minha caminhada. E neste dia eu dormi embaixo de uma ponte na Freeway. E tu sabe que na Freeway as pontes são assim, né? Sim. Dormi de pé, meu. Dormi de pé e 5h30 da manhã a chuva começou a chover e pegou em mim. Cara, o primeiro pensamento que me veio à cabeça: perdi um filho, mas ganhei 200. Vou voltar para Porto Alegre e vou ajudar outras crianças. Aí. E voltando,
Ainda voltando, pô, eu já não aguentava mais de cansaço. Pedi uma carona. Cara, Deus é bom o tempo todo. tempo todo. O tempo todo. Amém. Cara, Deus é maravilhoso. Um cara me deu uma carona. E daí, conversando com este cara, ele bem assim, ó, cara, eu não costumo, não tenho por hábito dar carona pra ninguém, tá? Mas eu vi que tu tava precisando. E em um certo momento da nossa conversa ali, ele pediu pra mim, pra que eu olhasse no para-brisa, assim, sabe? E falou assim, meu, tu tá enxergando? E eu disse, cara, não tô enxergando nada. Daí o cara bem assim pra mim, disse, pois é, Deus, meu irmão, está contigo nos momentos ruins e nos momentos bons. Deus está contigo o tempo todo. Cara, volta e faz a tua parte. Cara, eu achei aquilo ali, sabe, me deu uma força, Soares, imensa, mas uma força imensa, tá? Voltei pra Porto Alegre e a história tu sabe, né, irmão? E essa história aí, só para pontuar, isso aí, pessoal, chama-se empatia. Voltando lá no cara que deu o rango, né? Empatia. Empatia porque a pessoa, né, se viu. E muitas vezes a pessoa só precisa disso, que a outra pessoa tem um pouco de empatia. Exatamente. Eu sei que o mundo tá foda hoje, o mundo tá brabo, mas, cara, vamos ter mais empatia pelas pessoas, né? Mais empatia. Muitas vezes a pessoa só precisa dessa. Mas agora voltando a isso, né? Daí em diante, né? Como foi. Cara, Daí em voltei pra diante. Porto Alegre. Fui pra casa da minha família, eles ficaram pasmo que tinha acontecido, tu ficou pasmo que tinha acontecido, né? Sim. Perguntaram pra mim, por que tu não nos Jamais procurou imaginava. e tal. Mas enfim, cara, comecei aos poucos a lutar, me levantar, né? E voltei aos projetos. Tu sabe que são anos de projetos sociais. Vamos falar sobre isso agora. Como diz, a gente está firmando aí um projeto contra a pedofilia, né? Perante esse fato que aconteceu. Combate. Mas isso não vem de agora. Isso não vem de agora. Isso vem de muito tempo. Como é que começou a atuação com projetos aí? Como é que começou? Conta aí. Na realidade, irmão, este projeto, tá? Começou através do Andrezinho, do meu filho. Certa vez a gente estava esperando o ônibus para ir pro Parque dos Maias. Eu morava lá na época, né? E a gente, dentro do ônibus, o Andrezinho avistou duas pessoas em situação de rua brigando, cara. E daí ele me perguntou, disse, ô pai, por que que tu... Não, por que que eles estão brigando, né? E eu falei, olha filho, eu me liguei na hora ali, na parada, disse, eu acho que um roubou o pão do outro. E, cara, eu fiquei pasmo. O Andrezinho, com 4 anos, meu, chegou e falou pra mim, disse, ô pai, e por que que tu não ajuda esses caras? E eu olhei pra ele assim, tá, na hora não pensei, o ônibus saiu, né, cara? Pô, chegou na noite, aquilo me veio à cabeça. Eu disse, pá, como que eu vou ajudar esses caras? Liguei pra 2 caras que serviram no exército com nós lá, o Adriano e o outro eu esqueci o nome. Sim. Mas é o vulgo Tiririca. Abraço pra eles. Um abraço pra galera aí. E daí, cara, falei com os guris, né? Liguei pra eles e disse, vamos fazer uma ação social. E eles, mas como assim? A gente vai ter que juntar uns pães, né? Sei lá, fazer um almoço. E na época a gente juntou 1000 pães, certinho, tá? E, cara, fizemos acho que umas 10 garrafas de suco. E, cara, a gente ajudou, teve a participação do Andrezinho nessa ação, tá? A nossa primeira ação foi com a participação do meu filho. E ajudamos muita gente, sabe? Em situação de rua. E a partir dali, cara, tu me conhece. Projetos sociais, cara, é uma paixão que eu tenho em vida. Eu não consigo deixar de fazer. Não, eu sei disso e mais uma vez, isso só aconteceu por essa palavrinha, empatia. Exatamente. 4 aninhos, ele teve a empatia. Perfeito, cara. Certo? Perfeito, exatamente. Isso, essa palavra. Precisamos todos ter empatia. Perfeito. Né? Porque a gente só tem desconfiança e muitas vezes, tudo bem, é certo, mas, pô, vamos ter um pouquinho mais de empatia com a pessoa, porque muitas vezes a pessoa, ela só quer isso. Eu posso dizer pra ti, tem muitas pessoas, cara, eu já escutei de várias pessoas, tá, tecerem críticas contra pessoas em situação de rua. Cara, olha só, a gente não sabe os motivos dessas pessoas porque estão na rua, tá? Sim. Cara, na boa, tu tá ali pra ajudá-las a se alimentar, né? Pô, não custa nada.
ou tu dar uma, como a gente sempre fez, eu cansei de tirar a roupa do meu corpo. Fazer alguma ação, né, É. cara? Para aquilo ali, tu faz alguma ação, é claro que tu não vai mudar a vida da pessoa, porque isso aí também deterioraria por exemplo, de ações associadas, né? Por exemplo, com a prefeitura, né? Com governantes aí. Não, né? tu sabe, Soares, Porque não adianta só o cara ir lá e fazer e bater. Eu acho que uma associação assim também tu sabe melhoraria bem mais. um local que me encantou, cara? Eu faço projetos há 17 anos, tu participou de vários, Sim, Tu é, pô, meu guerreiro, né? Mas sabe um lugar que eu fiquei encantado, meu? Quando eu fui trabalhar no POP, ali na Farrapos, tá? É um espaço onde de acolhimento, tá? Sim. Para pessoas em situação de rua. Cara, o jeito, tá? Lobato. Cara, me chama no WhatsApp, por favor. Cara, o jeito que eles tratam as pessoas lá, com extrema decência, cara. Mas extrema decência, sabe? Eu fiquei encantado com aquilo. Porque, e vou te dizer, é o que as pessoas precisam. Cara, quantas pessoas eles não recuperam, tá? Não entregam de volta pra sociedade através daquele tratamento, cara, sabe? Recuperar a dignidade, né? Às Exatamente. vezes as pessoas só querem isso. Elas querem recuperar a dignidade, só que dignidade com preconceito, com julgamento, não Exatamente. tem como, né? Não tem como. E tu sabe, Soares, que falando em leis, né? Uma coisa. A gente também criou um projeto, né? É um projeto. De lei, que é com o nome do meu filho. É Lei Andrei Goulart, tá? Eu e o Soares criamos este projeto e com apenas uma finalidade, tá? Esta lei, que é para prejudicar extremamente, repito, Lei Andrei Goulart veio para prejudicar extremamente quem agride sexualmente uma criança. É isso aí, né? Compor, né? A própria lei que está aí, porque eu sei que os entendidos aí vão dizer que isso aí não, né, em âmbito federal, fere a Constituição, aquela balela toda, que para mim é balela, porque a lei tem que ser. Se é para somar, então soma aquilo ali e vamos restringir mais, né? Vamos restringir mais. Outros países fazem isso e aí são chamados disso, mas lá não acontece, lá o cara não fica, entendeu? Lá o cara, para fazer aquilo ali, eu tenho que ser louco, eu tenho que pensar muito bem. Exatamente. Cara, olha só, meu, eu penso da seguinte forma, meu, tá? Infelizmente, eu já escutei de alguns políticos, até de pessoas comuns, falando, mas esta lei fere, tá, a Constituição. Perfeito? Realmente, fere. Tá? E nossas crianças, meu irmão, estão sendo feridas, né? E Tendo dessas crianças, né? Pai, mãe, cara, e aí? quantas crianças tiram a própria vida? Ou se levam aí né, as drogas, se jogam na vida por esse motivo, que muitas vezes não é contado. Exatamente. Cara, eu penso o seguinte, meu, pedofilia é crime e a gente precisa punir esses crápulas com com extremo rigor, tá? Extremo rigor. Cara, encostou numa criança, tem que apodrecer adentro de uma cela de presídio. No caso, as pessoas falam isso, né? Mas manter o cara lá dentro, né? Tu vai manter o cara comendo, bebendo com imposto, mas esse aí eu não me importo de pagar. Mas claro. Não me importa. Esse imposto eu não me importo de pagar. Tá? Cara, tá ligado aquela história que a oportunidade faz o ladrão? Sim, sim. Cara, olha só, meu. Uma vez pedófilo pro resto da vida. Tá, e no caso, agora falando de leis, de botando mais para... Vamos botar para politiquês aí. Por que tu acha que isso não vai, por exemplo, não entra numa câmera lá, não entra... Sabe que é complicado falar isso, mas cara... Isso, mas vamos falar brandamente. Olha só, não precisa brandamente, olha só. Como eu falei, a pedofilia não tem o quê? Fronteiras. Ela está em todos os lugares, tá? Então, cara... E tu sabe, olha só, já que tu me questionou isto, dias atrás a gente foi aonde? Para falar sobre nossa lei. No gabinete, sim. Né, deu um político aí. O cara não comprou a nossa causa. Não comprou a nossa causa. Todos dizem que é complexo. É complexo. Eu entendo a complexidade, mas tudo é complexo, né? Tudo é complexo. Exatamente. A proteção, a violência contra mulheres também é complexa, mas o pessoal adora, né, fazer gestozinho. Desculpa, tá? Mas a bandeirinha, corzinha, exatamente. Sabe? Cara, e vamos comprar essa causa. Isso também é complexo, mas vamos comprar, vamos fazer um gesto, né? Que já tem aí o nosso, vamos, né? Fazer alguma coisa para essa lei entrar lá, ou pelo menos para ter a chance, né, de ser votada. Soares, na realidade, assim, ó, cara, sendo o mais sincero possível, tá? Não dá mídia.
É por aí. Não dá é por mídia, aí. tá? Não Sabe? queria falar, Cara, mas é... eles defendem o que dá voto, tá? E eu, cara, eu tô de saco cheio disso. E te digo mais, tá? O dia que eu envolver um político nesta causa, que a gente precisa por causa das leis, cara, tem que ser um cara de caráter, um cara que realmente cumpre a nossa lei, tá? Cara, vir fazer lei em cima de um sofrimento que eu passei, que diversas pessoas passam, e principalmente nossas crianças, eu não admito. Eu não aceito, então, cara, olha só, o dia que chegar alguém que realmente, pô, Ronaldo, vou comprar a tua causa e, cara, vou divulgar, Perfeito, vem conosco. Sim. Caso contrário, nem chegue perto de nós. E só um adendo, tá? Eu não sou contra a lei contra, não sou contra a lei de violência contra a mulher, eu sou a favor, a gente vai debater isso aqui, né, Muito. mais para frente, eu sou a favor de gestos e cores e tudo, só que eu quero complemento, eu quero que as duas andem junto, né? Não é porque uma não dá mídia ou é complexa que tem que ser deixada de lado, fazer vista grossa. Vamos para cima, vamos fazer, né, um bolo, tá, mulheres? Não sou contra, eu acho que isso aí tem... infelizmente, a minha opinião é que não resolve muito, né? Não resolve muito. Se for aí nos dados, a gente vê que não resolve muito. Mas hoje aqui o papo é pedofilia. Então, é só para salientar que eu não estou fazendo pouco caso de uma para outra. Eu só acho que as duas deveriam ter Cara, o mesmo... perfeito que né? tu falou, perfeito. A mesma Eu visão. penso da seguinte forma, tá? A proporção Isso. da violência